Mansão Sweetwater. Ecos de um passado assombrado. Em meio às colinas silenciosas de Florence, Alabama, ergue-se uma estrutura que parece resistir ao tempo, não por sua solidez, mas pela força das histórias que se recusam a morrer. A mansão Sweetwater. Cercada por árvores de galhos retorcidos que lembram braços esqueléticos tentando tocar o céu, e envolta por uma neblina densa que parece nunca se dissipar, a residência projeta uma aura inquietante já à distância. De longe, seus tijolos avermelhados, corroídos pela umidade, e suas janelas altas, escuras e vazias, dão a impressão de que se trata apenas de um monumento ao passado sulista dos Estados Unidos. Uma ruína silenciosa que guarda memórias de uma época marcada por batalhas, escravidão e sangue derramado. Mas quem ousa atravessar seus portões de ferro enferrujado logo percebe: há algo de profundamente errado ali. Ao aproximar-se, a atmosfera se torna densa, como se o ar carregasse eletricidade estática. Muitos visitantes descrevem a sensação de serem observados, como se dezenas de olhos invisíveis os espreitassem das janelas quebradas. O vento que corta os corredores não soa como vento comum, mas como suspiros longos e abafados, respirações presas entre as paredes que nunca conheceram o silêncio. Dentro da mansão, a impressão é ainda mais perturbadora. As escadas rangem como ossos quebrando. Os corredores parecem se estender além da lógica arquitetônica. E cada sala abandonada ecoa com um vazio carregado de memórias que não pertencem apenas à história, mas também ao sobrenatural. Há relatos de gritos distantes que reverberam durante a noite, sombras que se movem contra a direção da luz, e uma sensação quase palpável de que a casa está viva e atenta. Sweetwater não é apenas uma mansão histórica. É um santuário de segredos sombrios, um relicário de tragédias que desafiam qualquer explicação racional. Cada pedra, cada parede e cada janela parece aprisionar um fragmento de dor humana, transformando a casa em algo maior do que madeira e tijolos. Um lugar onde a fronteira entre os vivos e os mortos se dissolve, e onde o passado nunca deixou de caminhar ao lado do presente. Há quem diga que a própria terra sobre a qual a mansão foi construída está amaldiçoada. Que o riacho que corre sob seus alicerces, o Sweetwater que deu nome à propriedade, não carrega apenas água, mas ecos de sangue, lamentos e lembranças de uma época em que o sofrimento era moeda de troca. Para muitos moradores de Florence, a mansão é mais do que uma ruína. É uma ferida aberta no tempo, um ponto em que o mundo dos vivos e o dos mortos se encontram em um abraço sufocante. Assim, a cada visita, a cada relato, a cada nova investigação, a mansão Sweetwater reafirma seu lugar não apenas na história, mas no panteão dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Não como um museu esquecido, mas como um organismo vivo, alimentado por medo, dor e pelo eterno fascínio humano pelo desconhecido. Origens obscuras. Entre os anos de 1828 e 1835, sob a supervisão rigorosa de General John Braham, veterano endurecido da Guerra de 1812, a mansão Sweetwater ergueu-se como um monumento de poder e opulência. Cada tijolo da construção, queimado em fornos improvisados, carregava o peso da labuta dos escravizados que trabalharam incansavelmente sob sol e açoite, moldando não apenas a estrutura física, mas também impregnando a residência de uma aura de sofrimento silencioso. O nome Sweetwater surge do riacho que serpenteia preguiçosamente pelos terrenos da propriedade, suas águas tranquilas contrastando com os ecos sombrios que se acumulavam nas paredes recém-erguidas. Após a conclusão da obra, a mansão tornou-se lar de Robert M. Patton, genro de Braham, figura de prestígio político que mais tarde assumiria o cargo de governador do Alabama. Com a eclosão da Guerra Civil Americana, a mansão foi transformada em uma sede militar confederada. Salões que antes abrigavam festas e encontros de elite
passaram a testemunhar horrores inimagináveis. Soldados feridos, ordens brutais e mortes silenciosas, que deixaram cicatrizes invisíveis, gravadas não no tijolo ou na madeira, mas no próprio espírito do lugar. Cada quarto, cada corredor e cada sombra parecem guardar fragmentos desse passado de sangue, medo e opressão, tornando a Sweetwater muito mais do que uma simples casa histórica. Um relicário vivo de traumas que o tempo jamais apagou. Relatos de atividades paranormais. Desde o século XIX, a mansão Sweetwater tem sido palco de acontecimentos que desafiam qualquer explicação racional. Quem atravessa seus corredores sente imediatamente uma presença invisível, como se o ar estivesse impregnado de memórias pesadas, de gritos sufocados e de angústia antiga. Visitantes relatam figuras sombrias que surgem e desaparecem sem aviso. Silhuetas de homens e mulheres que parecem deslocados no tempo, eternamente presos àquele espaço. Mulheres vestidas com vestidos do século XIX aparecem e desaparecem em salões vazios, seus passos silenciosos ecoando como se a própria madeira estivesse chorando. O silêncio é traiçoeiro. Ele é quebrado por sussurros incompreensíveis, conversas indecifráveis que surgem de cantos escuros, atrás de portas trancadas ou do teto rangente. Às vezes parecem vir de dentro das paredes, como se a própria casa murmurasse segredos esquecidos. Corredores vazios se enchem de risadas de crianças, alegres, mas ao mesmo tempo perturbadoras, que desaparecem assim que se tenta encontrá-las. É como se as almas daqueles que cresceram ou morreram na propriedade continuassem brincando, mas de maneira distorcida e cruel. Objetos antigos não permanecem imóveis. Livros caem das prateleiras, cadeiras se arrastam sozinhas, portas batem violentamente sem qualquer vento, e às vezes pequenos objetos voam pelo ar, como se mãos invisíveis estivessem manipulando cada detalhe do ambiente. Visitantes e investigadores relatam sensações de frio intenso que atravessa roupas e ossos, e uma sensação de que estão sendo observados constantemente, mesmo quando sozinhos. Um dos relatos mais aterrorizantes envolve uma cuidadora que, durante a noite, entrou em uma sala pouco iluminada e encontrou um caixão intacto, repousando como se tivesse sido colocado ali para ser descoberto. Dentro repousava o corpo de um soldado confederado, supostamente Billy Patton, filho de Robert M. Patton, morto durante a Guerra Civil Americana. O caixão não apenas despertou medo, mas também uma sensação de maldição antiga, como se a própria morte tivesse deixado uma marca permanente sobre a mansão. Testemunhas afirmam que, após esse episódio, a energia do lugar se intensificou, tornando cada visita uma experiência psicológica intensa, quase insuportável para aqueles que não acreditam nos fenômenos paranormais. A mansão Sweetwater não é apenas uma casa abandonada, é um guardião silencioso de horrores antigos, onde a história se mistura com o sobrenatural. Cada parede, cada corredor e cada sala parece registrar os gritos de quem morreu e de quem sobreviveu, acumulando ao longo dos anos um peso que faz até os visitantes mais corajosos duvidarem de sua própria sanidade. Até hoje, quem se aproxima da propriedade sente que não está sozinho, e que aqueles que partiram nunca a deixaram, permanecendo à espreita, esperando, observando, mantendo os segredos mais sombrios da mansão vivos através do tempo. Investigação e mídia. A mansão Sweetwater não permaneceu escondida dos olhos do mundo por muito tempo. À medida que os relatos de aparições, sussurros e fenômenos inexplicáveis se acumulavam, sua fama como uma das casas mais assombradas do sul dos Estados Unidos começou a se espalhar. Em 2011, o programa de televisão Paranormal State
dedicou um episódio inteiro à mansão, intitulado Southern Discomfort at Sweetwater Mansion, trazendo para as câmeras as experiências mais aterrorizantes de investigadores profissionais. Durante a investigação, membros da equipe relataram sensações de frio intenso que surgiam do nada, atravessando roupas, ossos e até a própria mente. Alguns afirmaram sentir um peso invisível sobre os ombros, como se algo estivesse tentando esmagá-los ou prendê-los ao chão. O ar dentro da casa parecia pulsar com energia própria, carregando consigo ecos do sofrimento de séculos passados, e cada corredor parecia se estender infinitamente, distorcendo a percepção do espaço. Diversos investigadores registraram movimentos inexplicáveis de objetos, portas batendo com violência, móveis deslizando sem contato humano e luzes que piscavam em padrões impossíveis. Em alguns momentos, captaram sombras que se moviam contra a direção da iluminação, e vozes de mulheres e crianças sussurrando palavras indecifráveis, como se mensagens de um mundo perdido quisessem atravessar a barreira entre o vivo e o morto. O episódio também revelou fenômenos que desafiam explicações físicas. Sensores de movimento disparando em salas vazias, gravações de áudio contendo vozes humanas em tons desesperados, e imagens capturadas por câmeras infravermelhas mostrando figuras espectrais, imóveis e ao mesmo tempo inquietas, como se observassem cada passo dos investigadores. Houve relatos de tremores inexplicáveis no chão, portas que se fechavam violentamente sozinhas, e uma sensação constante de estar sendo seguido por presenças invisíveis. Além do programa Paranormal State, a mansão Sweetwater foi destacada em outros documentários e séries de investigação paranormal, como Most Terrifying Places in America, do Travel Channel, consolidando sua reputação de local onde o sobrenatural parece atravessar o véu da realidade. Cada equipe que entrava na mansão saía abalada, muitas vezes incapaz de explicar o que testemunhara. Alguns relataram pesadelos recorrentes e sentimentos de perseguição, como se a mansão continuasse a exercer influência, mesmo após deixarem o local. O que tornou Sweetwater verdadeiramente sinistra não eram apenas as aparições ou os objetos que se moviam sozinhos, mas a sensação de que a própria casa estava viva, consciente de cada passo, cada respiração e cada medo dos intrusos. A mídia captou apenas uma fração do que ocorre ali. Os relatos mais perturbadores permanecem escondidos nas sombras, guardados por aqueles que ousaram atravessar o portão da mansão e testemunhar o que se esconde além do tempo e da morte. Estado atual. Hoje a mansão Sweetwater repousa como uma cicatriz aberta no coração do Alabama. Suas paredes, outrora símbolo de poder e prosperidade, agora exibem rachaduras profundas como feridas expostas pelo tempo. O telhado cede em diversos pontos, permitindo que a chuva infiltre-se pelos corredores, arrastando consigo o cheiro de mofo e madeira apodrecida. O vento que atravessa as janelas quebradas parece carregar sussurros antigos, como se as almas que nunca partiram usassem cada fresta para se fazer ouvir. Os visitantes que ousam entrar relatam que a atmosfera da casa é diferente de qualquer outro lugar. Não se trata apenas de abandono físico, mas de uma energia densa, sufocante, como se o ar estivesse impregnado de dor e luto. Muitos descrevem a sensação de atravessar o limiar da mansão como um mergulho em outro tempo, um presente contaminado pelo passado, onde cada sala parece reviver fragmentos de tragédias que se recusam a morrer. As escadas rangem como ossos quebrando sob o peso de passos invisíveis. O chão, enfraquecido pela decadência, ameaça ceder, mas é o silêncio intercalado por ruídos inexplicáveis que causa maior pavor. Pancadas secas vindas de sótãos vazios, arrastar de correntes ecoando nos porões, e em algumas noites, gritos abafados que parecem brotar das paredes,
como se os tijolos moldados por escravizados ainda carregassem os gemidos de séculos de opressão. Mesmo em ruínas, a mansão não perdeu seu magnetismo. Pelo contrário, tornou-se um ponto de peregrinação para caçadores de fantasmas, curiosos e estudiosos do oculto, todos em busca de respostas. Equipados com câmeras, gravadores e sensores, muitos relatam saírem dali abalados, com marcas inexplicáveis na pele, memórias fragmentadas ou a sensação insuportável de estarem sendo observados por dezenas de olhos invisíveis. Há também moradores da região que afirmam evitar passar perto da propriedade após o pôr do sol. Para eles, Sweetwater não é apenas uma casa abandonada, mas um portal entre mundos, um lugar onde o tempo se dissolve e onde o sofrimento humano se transformou em algo palpável, faminto, à espreita. Alguns contam que, em noites tempestuosas, a mansão parece se iluminar sozinha por dentro, como se sombras caminhando com lamparinas ainda percorressem os corredores, reencenando os horrores do passado. Atualmente, discute-se sobre restauração ou preservação do local, mas muitos acreditam que a mansão não deseja ser tocada. Qualquer tentativa de reforma parece ser interrompida por acidentes inexplicáveis. Quedas de andaimes, ferramentas desaparecendo, trabalhadores que se recusam a retornar após sentirem presenças hostis. É como se a própria estrutura repelisse a ideia de mudança, condenando-se a permanecer eterna em sua decadência, guardando os segredos que jamais poderão ser revelados por completo. A mansão Sweetwater permanece como um testemunho silencioso de um passado sombrio, onde a linha entre o real e o sobrenatural se desfoca. Suas paredes guardam segredos que talvez nunca sejam totalmente revelados. Assim, o estado atual de Sweetwater é um paradoxo, em ruínas físicas, mas mais viva do que nunca no plano espiritual. Uma entidade feita de tijolos, sombras e memórias, que continua a atrair os ousados, a assustar os desavisados e a reivindicar aqueles que ousam desafiá-la. A mansão Sweetwater permanece ali, imóvel diante dos séculos, mas pulsando como se fosse um ser vivo. Quem se atreve a entrar sabe que não sairá o mesmo. Alguns carregam marcas na pele, outros cicatrizes na mente, e há os que nunca mais foram vistos. O que se esconde dentro de suas paredes talvez nunca seja revelado por completo. Mas uma coisa é certa: Sweetwater não é apenas uma casa abandonada. É um predador silencioso, à espera de novas presas. E quando o vento da noite sopra por suas janelas quebradas, não se escuta apenas o som da madeira apodrecida. Escutam-se vozes, chamando, implorando, convidando você a entrar. E a pergunta que ecoa no ar é apenas uma: você teria coragem de atravessar os portões da mansão Sweetwater? Se você chegou até aqui é porque o medo também corre nas suas veias. E nós queremos você caminhando ao nosso lado nessa escuridão. Deixe o seu like para fortalecer o canal e mostrar que o mistério não te assusta. Escreva nos comentários: você teria coragem de passar uma noite na mansão Sweetwater? E não esqueça de se inscrever para continuar recebendo histórias reais, sombrias e perturbadoras 3 vezes por semana aqui no Medo e Mistério. Compartilhe este vídeo com quem você sabe que adora sentir aquele frio na espinha. Aqui, cada clique seu é mais uma chama acesa em meio à escuridão. Porque o medo só cresce quando é dividido. Ser, se